Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o Iluminismo. Então, o que foi o Iluminismo? Ele foi um movimento intelectual europeu que surgiu na França no século XVII. Após isso, ele vai prolongar por outros países da Europa e durante o século XVIII ele terá sua grande popularidade. A principal característica dessa corrente de pensamentos foi defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Essas ideias iluministas também irá ficar conhecida no século XVIII como o século das luzes. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião. Também buscavam entender a crítica racional em todos os campos do saber humano. E através da união de escolas de pensamentos filosóficas, sociais e políticas, eles enfatizavam a defesa do conhecimento racional, para então desconstruir preconceitos e ideologias religiosas, dando origem então ao progresso do ser humano. Os iluministas também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Para os iluministas, o acesso ao conhecimento conduziria as pessoas a um progresso e também à felicidade. Entre os pensadores iluministas que mais se destacaram na época foi Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Vamos falar brevemente sobre cada um deles. John Locke é conhecido como o pai do liberalismo político. Ele era de origem inglesa e dizia que todas as pessoas ao nascerem tinham os mesmos direitos. E quais eram esses direitos? Primeiro, direito à vida. Segundo, a liberdade. Terceiro, a propriedade. E para garantir esses direitos naturais, os indivíduos haviam de criar governos, ou seja, eleger um governante. Mas e se esse governante passasse a impor-se sobre a vontade do povo, ou seja, tornasse um absolutista? Locke afirmava e defendia que o mesmo povo que elegeu esse governante teria então o poder de tirá-lo, até, se preciso for, usar força das armas. O segundo é Voltaire. Ele foi responsável pela liberdade de expressão e tolerância. Isso era o que ele defendia. Ele era um francês. E ele foi conhecido por fazer duras críticas à Igreja Católica da época e também à monarquia absolutista francesa. Por combater a ignorância e ao preconceito e o fanatismo religioso, Voltaire ele foi perseguido tanto pela Igreja quanto pela monarquia francesa. Então ele achou uma solução, ele fugiu para a Inglaterra. Voltaire também passou a conhecer as ideias de John Locke e então passou a defendê-las também. E expressou a sua admiração em cartas em relação à liberdade que supostamente havia na Inglaterra. Voltaire ficou muito conhecido por uma famosa frase que diz assim: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las." Tanto é que é por isso que Voltaire é conhecido como criador do tema de liberdade, expressão e tolerância. Essa frase diz muito sobre ele e o que ele defendia. O terceiro será Montesquieu, que defendeu a autonomia dos poderes. Ele era um jurista francês que não se contentava apenas em apontar problemas da sociedade em que vivia.
Então, ele também passou a apresentar soluções para resolvê-las. A principal obra de Montesquieu foi O Espírito das Leis. Então, inspirado nas ideias de Montesquieu, dos estadunidenses, irá formular a teoria da divisão dos poderes em 3 partes, que será o executivo, que servia para administrar o país e executar as leis. Em segundo, o legislativo, que era para elaborar e aprovar as leis. E terceiro, o judiciário, que servirá para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Os responsáveis por essa teoria de divisão dos poderes em 3 será Alexander Hamilton e James Madison. Para vocês entenderem melhor, hoje atualmente a maioria dos países considerados democráticos, eles são regidos por esses 3 preceitos. Ou seja, tem o governante, que é o presidente, que é o poder executivo. Aí existe o poder judiciário, que são os juízes. E tem o legislativo, que é os nossos deputados, senadores. E por último, mas não mais importante, Rousseau, que é responsável pela criação do tema contrato social. Rousseau, defendia a ideia de que a vontade geral ela é soberana, ou seja, só o povo é soberano. Ou seja, ele defendia que se o governo escolhido por um povo não o estiver representando, logo então o povo poderia substituir esse governo, ou seja, tirar o governo do poder e colocar um outro, eleger outro. Essas ideias todas que foram citadas, elas irão influenciar movimentos revolucionários, tanto dentro quanto fora da França. Os escritos de Rousseau vão influenciar um lema que foi utilizado durante a Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, o iluminismo, ele também abrangiu o campo da economia, do qual ele criticava o mercantilismo e a sua principal característica, que era a intervenção do governo na economia. Os primeiros a criticar o mercantilismo ficaram conhecidos como os fisiocratas franceses. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra. Então, por isso, a agricultura era a mais importante das atividades econômicas da época. O criador da fisiocracia foi François Quesnay, que afirmava que a economia era regida por leis. E a mais importante delas era a lei da oferta e da procura. Ou seja, ele queria dizer que quando a oferta de um produto é maior do que a sua procura, o preço dela tende a baixar. Quando ocorre o oposto, o preço tende a subir. Por isso, Quesnay dizia que o governo jamais deveria intervir na produção ou no mercado, ou seja, ou no comércio de mercadorias. Devia apenas incentivar o progresso, que se pôs contra algumas ideias dos fisiocratas. O nome dele foi Adam Smith, que defendeu o liberalismo econômico. E diferente dos fisiocratas, Adam Smith afirmou, com base em pesquisas, que só o trabalho cria riqueza. Portanto, para ele, a única fonte de riqueza é o trabalho e não a terra. Mas assim como os fisiocratas, Adam Smith também defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações.